Olá pessoal, continuando aí a Revolução Francesa, chegamos no ano de 1794, que é o ano que vai por fim aí ao terror jacobino. Então os girondinos vão se aproveitar do enfraquecimento político devido às mortes sistemáticas promovidas pelos jacobinos e vão expulsar os jacobinos da convenção e vão assumir o poder na França. Então o poder volta aí para a alta burguesia, para a nobreza liberal. Então, inicialmente, eles fazem o mesmo que os jacobinos faziam, né? Eles começam a perseguir os líderes jacobinos, matar os seus principais líderes, inclusive Robespierre, que era o governante francês durante a convenção. Eles vão dissolver os clubes políticos e vão anular as principais leis sociais, incluindo aí a educação pública e obrigatória. Então chegamos em 1795, vai começar o período do Diretório, onde 5 deputados vão mandar na França, 5 deputados girondinos. Em destaque aí, mais uma Constituição que vai entrar em vigor na França. Então, em 1795, o início do Diretório e a nova Constituição francesa, que vai assegurar aí o liberalismo econômico, né? Na economia, nós vamos ter a economia liberal, nós vamos ter a volta do voto censitário. Então, existem critérios de quem pode e quem não pode votar, igual lá no início da Revolução. Então, adeus voto universal. Só que os girondinos não conseguem resolver o problema econômico francês. Então, a França, que já vinha sofrendo com os jacobinos a crise econômica, vai aumentar muito com os girondinos. Então a moeda francesa perde valor, vamos ter escassez de alimentos e vamos ter a inflação gigante. E isso vai gerar enormes revoltas sociais. Então o povo volta às ruas revoltoso. Então a tentativa de estabelecer a paz para o comércio voltar a funcionar não acontece. Então, os jacobinos não conseguiram, os girondinos não conseguiram, então os franceses vão imaginar um governo mais forte, né? E aí nós vamos ter o 18 de Brumário, o ano de 1799, Napoleão Bonaparte, o general Napoleão, um líder popular, militar, vai dar um golpe e tomar o poder na França. Então, aqui a gente marca o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, que logo de início vai aumentar o poder do governante. Então, aquele ideal iluminista da limitação do poder vai cair por terra. Napoleão vai governar de maneira forte, com muito mais poderes do que jacobinos e girondinos tinham. Ele vai censurar a imprensa, né? Então ele vai controlar as notícias que os cidadãos franceses vão poder obter. Então aquela liberdade democrática não existe mais. Ele vai suprimir as liberdades individuais, né? Mais uma característica desse governo forte. E ele também promete, e aí a grande promessa dele, uma França como o país mais poderoso economicamente do planeta. Então esse é o projeto pessoal dele. Ele vai conseguir recuperar financeiramente a França. Então de um lado eu suprimo as liberdades, por outro a França volta a enriquecer. Então dá meio que uma contrabalançada e faz com que o poder dele só aumente, né? Ele vai criar aí o Banco da França, que vai financiar investimentos internos. Ele vai reorganizar os impostos, né? Então, reforma tributária, aí, que é um dos carros-chefes da Revolução, ele vai promover um reajuste fiscal, ele vai investir muito em infraestrutura, então ele vai construir pontes, ele vai construir estradas, e isso gera emprego, faz a economia girar, então vai melhorar aí a economia francesa. Ele também investe nas comunicações da época, né? O correio e telégrafo. Então, todos esses projetos juntos vão fazer com que a economia francesa cresça bastante. Outro item importante aí do governo de Napoleão
é o Código Civil. O Código Civil Napoleônico, que ele vai assinar aí em 1804. Aí os itens principais aí para nós, ele vai unificar as leis dentro de todo o território francês. Então aquelas leis específicas de cada região vão ser unificadas, então tem uma lei para a França inteira. Ele vai garantir o direito à igualdade perante a lei para todos os franceses. Então os privilégios feudais também não vão voltar. Então eu tenho aí o princípio iluminista da igualdade. E ele vai confirmar o confisco da terra da nobreza. Aquela nobreza que nós vimos anteriormente, que foge da França com medo da Revolução, não vai ter suas terras de volta. Então ele vai confirmar o confisco e a reforma agrária, dando essa terra para os camponeses, conseguindo assim o apoio enorme por parte da população. Então eu tenho geração de emprego e tenho terra. Então Napoleão vai ser aí adorado pela população, a não ser os nobres que estão descontentes por não terem seus direitos passados garantidos. Então nós vamos ter aí uma escalada do poder. 1802 ele convoca um plebiscito e esses franceses que estão contentes com o seu governo vão aprovar e Napoleão vai passar a ser um cônsul vitalício, ou seja, ele vai governar, ele vai ser o líder francês até a sua morte. 1804, novo plebiscito e Napoleão passa a ser imperador francês. Então a gente começa a revolução para tirar um rei do poder e a gente termina com outro rei, agora Napoleão Bonaparte. E por fim, a gente vai falar nesse vídeo sobre a política externa, que é o mais marcante, mais importante aí da era napoleônica. Como eu disse, ele tinha a pretensão de tornar a França o país mais poderoso do mundo. Logo no início desse seu governo, vai haver uma guerra muito grande. Os países ao redor da França, com medo desses ideais iluministas se difundirem nos seus países, um medo justificável, porque essas ideias estão correndo nesse país, vão querer atacar a França, tirar Napoleão do poder e restaurar o absolutismo francês. Então, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia se unem e atacam a França. E, obviamente, vão ser derrotadas por Napoleão. Então, eu tenho Prússia, Rússia e Áustria com interesse da volta do absolutismo. Já a Inglaterra tem um outro interesse, que é acabar com o seu maior rival econômico. Então a França já está rivalizando economicamente aí com produtos no comércio ultramarinho. Então a Inglaterra viu a possibilidade não de volta do absolutismo, já que a Inglaterra não era absolutista, e sim a perda econômica francesa. Só que Napoleão, muito forte, consegue derrotar essa junção desses quatro exércitos. E aí ele parte da defesa para o ataque. Então ele forma um exército praticamente imbatível, que vai conquistar muitas e muitas terras. O grande problema do exército de Napoleão vai ser a Inglaterra, já que a Inglaterra é uma ilha e não tem como seu exército combater. Então é a marinha, e a marinha inglesa é conhecida a maior marinha do planeta. Então Napoleão tenta invadir a Inglaterra, vai ser derrotado na Batalha de Trafalgar. Então sua marinha é destruída pela marinha inglesa e, por outro lado, o seu exército consegue importantes vitórias, aí derrotando a Prússia, isolando a Áustria e aumentando enormemente, ampliando seu poder na Península Itálica, chegando ao ano de 1805, formando a Confederação do Reno, aí um território gigante de influência francesa e a França só aumentando sua economia. Como o objetivo de Napoleão é se tornar a nação mais rica, ele tem que derrotar a Inglaterra. Ele tenta pelo mar e não consegue. Então ele cria uma nova estratégia, e aí é bem importante, a gente tem que conhecer 1806, o bloqueio continental. Qual era a ideia de Napoleão? Já que não deu para atacar pelo mar, vamos atacar pelo bolso. Então eu vou proibir as nações europeias de comprarem e venderem qualquer coisa da Inglaterra.
A falta de comércio vai fazer a Inglaterra empobrecer, e ao empobrecer, sim, pode ser facilmente invadida. Esse é o projeto de Napoleão, o bloqueio continental, ferir no bolso a economia inglesa. Esse bloqueio continental, lógico, vai ser desobedecido por algumas nações e vamos ter aí várias guerras por causa disso. 1807, logo um ano depois, Portugal quebra o bloqueio e é invadido pela França, e a gente vai voltar muito nesse assunto na independência do Brasil, é um fator determinante na nossa independência. A família real portuguesa fugindo para o Brasil para não ser pega pela França. Então vamos voltar a esse assunto quando tratarmos da independência do Brasil. Já em 1811 eu tenho a Rússia rompendo esse bloqueio. Por quê? Porque a França exige que não se venda e se compre, só que a Rússia precisa de mercadorias. A Rússia é o país mais populoso da Europa e o maior país do planeta. Só que a França não tem como suprir a necessidade russa, nem de comprar os produtos russos, nem de vender para a Rússia. Então a Inglaterra tinha esse papel. E a Rússia, empobrecida por causa disso, vai romper o bloqueio e vai vender produtos e comprar produtos da Inglaterra. E lógico que a França vai invadi-la. Então, 1812, verão russo, o exército francês invade a Rússia, o maior país do planeta, e vai ser a derrocada de Napoleão. O exército russo não tem como combater o exército francês, então ele utiliza a tática da terra arrasada, outro item muito importante aí, tática da terra arrasada. Conforme o exército de Napoleão vai avançando para dentro da Rússia, o exército russo vai recuando, e pelo caminho ele vai destruindo plantações, levando gado, destruindo casas, para o francês encontrar uma terra arrasada e continuar perseguindo os russos. Os franceses chegam em Moscou, encontram a cidade abandonada, a capital russa, e a proximidade do inverno. E aí os franceses têm que voltar para a França. Só que ao voltar, chega o inverno russo, os russos atacando por um lado e o inverno por outro. A maior perda de Napoleão ocorre graças a essa tática da terra arrasada, que vai por fim aí ao grande exército francês. Napoleão retorna para a França, só que a maior parte do seu exército foi perdido. E aí nós vamos ter um Napoleão tendo que enfrentar as potências estrangeiras novamente, que percebem essa fragilidade de Napoleão, se unem e derrotam Napoleão em 1814. Então vou ter Áustria, Prússia e Rússia invadindo a França. Napoleão, sem ter o que fazer, abdica o trono e vai se exilar na ilha de Elba, que fica ali no mar Mediterrâneo, e Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que teve lá a cabeça cortada, vai voltar ao poder, restabelecendo o absolutismo francês. Luís XVIII não tem apoio de ninguém na França, os franceses vão se revoltar bastante com a volta do absolutismo. Napoleão vai armar um golpe, vai sair da ilha de Elba, vai voltar para a França e vai retomar o poder no governo dos 100 dias. Ou seja, um governo bem curto. Vai ser derrotado novamente pela coligação estrangeira, a Áustria, a Prússia, a Rússia, mais a Inglaterra dessa vez, na Batalha de Waterloo, e aí é o fim definitivo do governo de Napoleão, que vai ser mandado para a ilha de Santa Helena, que fica lá na África, próxima à África, vigiado pelos ingleses, e dali ele não sai, ele morre em 1821. Com a volta, e aí temos a volta do Luís XVIII, a volta do absolutismo francês. Então essa é a aula sobre a era napoleônica. Qualquer dúvida podem mandar que eu posso responder para vocês. Abraço.